Estava falando que algumas regiões no mundo, elas sofrem com estresse hídrico, já hoje em dia. Estresse hídrico quer dizer o quê? Carência de água, tipo, que locais que sofrem com carência de água. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa, bem importante também. Vamos falar de problemas relacionados à água. Tipo, quais ações têm feito com que pessoas no mundo inteiro não tenham água disponível? Quais ações têm promovido consequências, né, para que exista menos água potável, menos água disponível no mundo? Quais são as ações? Ações antrópicas que o homem realiza no meio e que, de certa forma, acaba diminuindo ali a disponibilidade de água para aquelas pessoas. A gente sabe que no futuro, possivelmente, alguns locais vão sofrer muito com a questão de falta de água, né? E hoje em dia, alguns locais no mundo, a gente vai falar alguns deles, já sofrem bastante com a questão da escassez econômica da água. Professor, o que é escassez econômica de água? Escassez econômica de água. Se refere a quê? Se refere a locais onde falta água, muitas vezes, mas não é porque não tenha água no local, é porque não tem infraestrutura, né, adequada para pegar aquela água daquele determinado local e transportar para as residências. Está relacionado com a condição socioeconômica, né, das pessoas, daquele país, daquela região, onde não tem uma infraestrutura ali, né, adequada para transportar água de um local para as residências, certo? Isso a gente chama de escassez econômica. Quando o acesso à água ele é limitado por questões socioeconômicas, né, que naquele local possivelmente não existe uma infraestrutura adequada para pegar aquela água e transportar para as casas das pessoas, beleza? Para as residências. Então, a gente chama isso de escassez econômica. Não é que não tenha água, naquele local tem água, sendo que não tem uma infraestrutura para transportar água para as residências das pessoas, entendeu? Então, vai se refletir o quê? Na condição ali de vida das pessoas, né? Se você não tem água disponível, se você não tem água próxima à sua casa, ou que você não tem água tratada, tudo isso vai se refletir em vários problemas sociais, beleza? Na saúde das pessoas, consequentemente também. Vamos falar aqui de algumas doenças que são desencadeadas por falta de saneamento básico, por exemplo. Saneamento básico se reflete em quê, professora? Na questão do esgoto, do tratamento de água, do tratamento de esgotos? Exatamente. Isso pode desencadear uma série de doenças que a gente pode adquirir em torno da vida, no decorrer da nossa vida, e que afeta, né, diretamente a expectativa de vida das pessoas, afeta também o índice de mortalidade, principalmente mortalidade infantil. As crianças são bem mais frágeis em relação a isso. Enfim, vamos falar de algumas coisinhas em relação a isso. Mas agora, de início, eu queria que vocês mencionassem aí para mim ações que o homem realiza que pode fazer com que diminua a quantidade de água disponível para a gente. O que é que o homem faz no meio que pode diminuir a quantidade de água? E aí, ações antrópicas, ou seja, ações que o homem realiza no meio que podem dificultar o nosso acesso à água ou até na menor disponibilidade de água no mundo. O que é que o homem pode realizar que pode provocar isso? Despejar resíduos tóxicos na água. Despejar resíduos tóxicos na água. Por exemplo, pesticida, herbicida. No Brasil, né, só esse ano já foi liberado aí diversos agrotóxicos, diversos tipos de produtos que podem ser adicionados no cultivo, né, de plantações para que haja uma maior produtividade. Mas esses produtos aí que são adicionados na produtividade, o que é que acontece? Quando a chuva ela ocorre, quando o processo de chuva ocorre, aqueles resíduos ali que estão no solo, eles vão ser levados para outros locais. Que locais? Depósito de água, né? Rio, né? Uma barragem, um açude, pode ser levado também para o oceano, né? Chegar até o mar e também até o oceano, ou seja, acaba contribuindo para a poluição das águas, né? Atividades agropecuárias, olha aí, ações antrópicas. Atividades agropecuárias, elas contribuem muito para a poluição das águas. Por quê? Porque quando ocorre o processo da chuva, né, todo aquele depósito ali de resíduo tóxico, né, de produto químico, que foi adicionado na produção, né, na produtividade, ele vai ser levado, né, pela atividade erosiva. Erosão é o quê? Transporte de sedimento. Existe um tipo de erosão que a gente vai chamar que é erosão pluvial, que é a erosão provocada pela água da chuva. Quando a chuva ela chega até o solo, até a superfície,
aquele sedimento ali, né? Boa parte daquele produto que foi adicionado à produtividade, ele vai ser levado para rio, para lago, né? Enfim, para depósitos de água. Acaba contribuindo para a poluição dessas águas. Acaba contribuindo também para que aquelas águas se tornem impróprias para o nosso consumo. Ou seja, dificulta o quê? A nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso acesso à água potável de qualidade, tudo isso. Falou aí de uma coisa, né? Falamos aí da poluição das águas devido a atividades agropecuárias. Mas outra coisa que pode contribuir para a poluição das águas. Tem outra coisa que pode contribuir para a poluição das águas? Além desses produtos que são utilizados na agricultura, tem outra coisa que pode poluir as águas? Eita, não? Não vem nada na cabeça de vocês? Nunca viram um rio poluído? O rio poluído, ele é poluído só por causa dos resíduos que vêm da agricultura? Também das indústrias? Das indústrias também, depósitos industriais, o que mais? Das casas, das residências. Os efluentes que nós jogamos, né, dos rios. O que são efluentes, hein? O que são os efluentes que a gente joga nos rios? Deposita nos rios, muitas vezes. Os efluentes domésticos. O que são efluentes domésticos? O Wilton está tentando dizer, tenho certeza. Alguém faça uma pesquisa aí bem rapidinho. O que é um efluente doméstico? Faça aí uma pesquisa e me diga. O que é um efluente doméstico? Que acaba chegando até os rios e contaminam as nossas águas. Façam aí uma pesquisa bem rapidinho. O que é um efluente doméstico? Efluente. Não afluente, é efluente. O que é um efluente? Um, dois, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8. E aí? Pesquisaram o que é um efluente? São as coisas que vão para o esgoto. Professora, Oi. eu procurei aqui, está dizendo aqui que é emitido de alguns corpos. Certo. O que mais? O que é um efluente doméstico? Plástico? O lixo, né, que é depositado nos rios. O que mais? Tipo, resíduo de material que a gente usa em casa, detergente, sei lá, Papel? tudo isso a gente deposita também, né? Também contribui para a poluição das águas. Contribui, com certeza contribui. Então, perceba que a poluição das águas não é somente em decorrência de atividades agropecuárias, também é em decorrência de atividades domésticas, também em decorrência de atividades industriais, ou seja, é o homem aí, né, agindo sobre os nossos recursos hídricos, o homem agindo. Professora, fale outra coisa, outra ação aí, que pode contribuir para pouca disponibilidade de água no futuro. Outra coisa, desmatamento. Seria uma das ações? O desmatamento, ele contribui para a menor quantidade de água no futuro? Sim. De que forma o desmatamento ele pode contribuir para a menor quantidade de água? Quando você desmata, você está retirando a vegetação daquele solo, né? Beleza. Aquela vegetação, ela é responsável pelo quê no ciclo da água? Porque a vegetação, ela é muito importante para a gente, para a nossa vida no planeta. Por que ela é muito importante? E o que é que tem a ver a vegetação com a água? Diga aí. Devido a ela aumentar a pluviosidade, assim, a umidade relativa do ar, porque as plantas, elas realizam a evapotranspiração, elas transpiram também, então elas liberam vapor de água, elas liberam água para a atmosfera, e quando elas liberam água para a atmosfera, essa água ela vai subir na atmosfera, né, em camadas mais elevadas da atmosfera, vai condensar e vai se formar o quê? Nuvens carregadas de água, e pode ocorrer chuvas. Então, a vegetação ela também contribui para as chuvas. Quando você retira a vegetação, geralmente o local fica mais quente, fica mais seco, não é isso? Porque a vegetação ela torna o local mais úmido, né?
torna o local ali com um clima, digamos assim, mais agradável, né? Umas condições ali mais agradáveis. Quando você retira a vegetação, você está contribuindo para a menor quantidade de água, porque a vegetação é um dos fatores, né, que evaporam a água, né, e torna o local mais úmido, certo? Exemplo bem básico para vocês entenderem a importância da vegetação. Lá na Amazônia, na região amazônica, na floresta amazônica brasileira, que não é só brasileira, mas enfim, no nosso país, a Amazônia em si, 50% da umidade, 50% da chuva que ocorre na Amazônia, né, e que afeta o nosso Brasil, é proveniente da própria vegetação. Então, 50% basicamente da água presente na atmosfera, lá na região da Amazônia, é proveniente da própria vegetação. Porque a vegetação pratica a evapotranspiração, ela também transpira, né? E é nesse processo de transpiração, geração de nuvens, formação de chuvas, que a vegetação ela é extremamente crucial para a disponibilidade de água no futuro. Então, por que a gente discute tanto a importância da Amazônia e de outras florestas tropicais no mundo? Porque elas são ricas do ponto de vista hidrográfico também. A vegetação ela contribui muito para a quantidade de chuva, para a disponibilidade de água doce, disponível, potável para a gente no futuro. Certo? É por isso que a gente fala tanto, meu Deus, não destruam a Amazônia, né? Não vamos destruir a Amazônia, vamos pensar em estratégias e preservar a nossa floresta amazônica, né? Que é a maior floresta tropical do mundo. Ela engloba 9 países, não é só o Brasil, né? É o Brasil mais 8. Então, é por isso que a gente fala que o desmatamento é uma das ações que no futuro vai contribuir muito, né, para a menor quantidade de água disponível para todas as pessoas. Outra coisa também que contribui para a menor quantidade de água, compactação e impermeabilização do solo. Compactar o solo impermeabiliza o solo. Professora, não sei o que é isso, explique. Vamos dizer que locais onde são asfaltados. Você sabe o que é asfalto, né? Asfalto de rua. Uma rua asfaltada, você sabe o que é, né? Sabe a diferença de uma rua calçada para uma rua asfaltada, não sabem? O que é uma rua asfaltada e o que é uma rua calçada? Vocês sabem, não sabem? Calçada de tijolo. Qual a diferença da rua calçada para a rua asfaltada? Calçada. A calçada que fica lá do lado, né? Fica lá no lado da rua, que é para as pessoas passarem. Eita, bexiga. Não. Não, oi. O que é uma rua calçada, que o povo fala aqui? O que é uma rua calçada? Calçada é a que tem as pedras, assim, que a rua... As Aquelas rochas. pedras cinza grandes. Sim. Coisada. Não Sim, tinha aquela coisada. parada no chão, não? Pronto, é um negócio coisado, é isso mesmo. Tem aquelas pedras, as pedras, né? Cheio de pedra. Pronto. Cheio de pedra. Não tem terra, né? Não tem terra, é só as pedras, né? Assim? Pronto. Aí a rua asfaltada, como é que é a rua asfaltada? É aquele negócio preto. Aquele negócio preto, parece um cimento. É. Pronto, aquele negócio preto. Aí você percebe que o negócio preto... Oi! Que tem as pistas ali na Corona Martiniana. Isso, mulher! Pronto, a Corona Martiniana é asfaltada. Muito bem. Asfaltada. Professora, a rua asfaltada, ela contribui para a compactação do solo, deixar o solo compactado, e impermeabiliza o solo. Tipo assim, o que é impermeabilizar um solo? É você impedir que a água da chuva infiltre e forme ali, sei lá, um lençol freático ou um poço artesiano, água subterrânea. Quando você asfalta, quando você faz o asfalto, né, você impermeabiliza o solo. Isso é ruim do ponto de vista de água, do ponto de vista de disponibilidade de água no futuro, muito, muito ruim. Por quê? Quando você impermeabiliza o solo, você está fazendo com que aquela água daquela chuvinha, ela não entre mais ali, ela não penetre mais naquele solo. Não tem como, porque você impermeabilizou o solo. Você botou um material ali que não faz com que aquela água ela consiga penetrar no solo. A Santa Clara é desse jeito também, é cheio de pedra. Corona Martiniana dá no joelho quando passa o carnaval. Pois é. Então, e vocês conseguem perceber também que locais que são muito asfaltados é mais suscetível, é mais vulnerável a sofrer com inundações? Inundações, problema de enchente, inundação. Por exemplo, onde é que tem mais inundação no Brasil? Esse problema de enchente? Não tem por onde a água sair, que é tudo livre. Não tem, exatamente. Não tem por onde a água sair. Por quê? Porque eles assaltaram, né? Impermeabilizaram o solo. A água não tem como penetrar ali e
se infiltrar no solo, né? Não tem para onde ir. É claro que fazem córregos, fazem muitos córregos. Vocês vão ver, não sei se vocês já foram numa cidade, numa metrópole, numa cidade maior, mas nessas cidades que são muito asfaltadas, se fazem muitos córregos para que a água da chuva entre ali, né, e vá para um outro local, seja tratada, enfim. O que é que pode acontecer? Nessas grandes cidades, tem sim córregos, tem por onde a água sair, mas o problema tem uma outra coisa afetando esses córregos. Muita gente deposita lixo nos córregos, né, onde a água deveria escoar e tal. E aí acaba contribuindo mais uma vez. Olha aí, como o homem ele se autodestrói o tempo inteiro. Ele fica se sabotando o tempo inteiro, né? Construir os córregos, que é para as águas passarem, né, por ali. Mas aí acabam colocando lixo, tampando aquele negócio ali que seria o espaço para a água passar. E aí contribui para a geração de quê? De inundação, né? Enfim, afetando a vida de muitas pessoas no Brasil. É a mesma coisa daqueles bueiros. Isso, mesma coisa que aqueles bueiros. A água deveria passar por ali. Quando o solo é muito, né, muito asfaltado, se constrói esses córregos, que é para a água ter por onde passar, né? Não formar ali inundações. Aqui perto tem um bueiro. Tem um? Geralmente cidade pequena não tem muito não, mas cidades grandes tem, porque é muito asfaltado, então a água precisa ir para algum canto, né? Enfim, então, olha, falamos de desmatamento, que pode contribuir, e contribui sim para a menor quantidade de água no futuro, e até hoje em dia, né? Impermeabilização do solo, porque compacta o solo, impede a infiltração da água da chuva, pode tornar aquele local ali muito suscetível a inundações, né? Deslizamento de terra, enfim. Outra coisa, poluição das águas, falamos também. De onde vem essa poluição? Falamos, né? Das casas, das indústrias, de grandes propriedades agrícolas, atividades agropecuárias. O que mais? Faltou mais alguma coisa? E várias outras ações, né? Que vão contribuindo aí para a menor quantidade de água. E aí, vamos falar de vamos falar de escassez do ponto de vista econômico agora. Vamos lá. Como é que ocorre uma escassez de água do ponto de vista econômico? Eu já falei, mas faltar os locais, na verdade, que sofrem mais com isso. Vou mostrar aqui no mapa do mundo. Do World. Meu WhatsApp. Eita, 10 minutos. Vocês vão ver meu WhatsApp agora. E agora eu vou ver, pronto. Deixa eu sair do mapa. Professora, o que seria essa escassez que possivelmente já está ocorrendo e vai aumentar ainda mais no mundo inteiro, chamada de escassez econômica da água? Quando um país ou uma região sofre do ponto de vista de escassez econômica, é quando as pessoas daquele local elas têm um acesso limitado à água, mas não é porque não tem a água, é por causa da infraestrutura que não existe. Não existe uma infraestrutura ali que ligue, né, aquele corpo hídrico a um tratamento da água e a disponibilidade da água nas residências. É uma falta de infraestrutura. Quando a gente fala de escassez econômica de água, eu estou falando de uma falta de infraestrutura. E isso se reflete nas condições ali de vida daquele país, né? A situação socioeconômica, geralmente o país é muito pobre, né? O governo não investe também em infraestrutura, né? Para dar acesso às pessoas em relação à água, enfim. Deixa eu tirar aqui o Brasil. Professora, me cite aí alguns locais que já vem sofrendo e que vai aumentar ainda mais problemas relacionados à escassez de água do ponto de vista financeiro, econômico. Tem 3 locais aqui, basicamente, no mundo que estão sofrendo já e vai sofrer mais ainda no futuro por causa disso. A África, né? O continente africano é um continente muito carente em relação à água e eles sofrem muito com a escassez econômica, né? Em alguns locais tem água, mas não tem a infraestrutura necessária para isso, para as pessoas terem acesso à água. Sofrem muito em relação ao estresse hídrico, porque alguns locais realmente não têm água, né? Eles são muito carentes em relação à água, principalmente nessa parte onde a gente vai encontrar desertos. Na África, eles são muito carentes em relação à água. Na América Latina, que vai do México até o finalzinho aqui do Chile, da Argentina, também é outra porção de terra aqui no mundo, que já vem sofrendo um pouquinho com a escassez do ponto de vista econômico. Não o Brasil, no caso, porque o Brasil é o país que possui a maior quantidade de água doce do mundo, né? Nós não sofremos, mas estamos na América Latina. Tem outros países aqui na América Latina que sofrem com isso hoje em dia. E na parte sul e sudeste da Ásia, a gente vai ter também alguns países que sofrem hoje em dia com a escassez do ponto de vista econômico da água. Belezinha? Deixa eu voltar para ali. Vamos falar agora deixa eu ver qual é o próximo assunto. Sim, aí está dizendo aqui que a escassez econômica da água, né, já afeta, pelo menos hoje em dia,
1,6 bilhão de pessoas. Ou seja, nós temos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, 1,6 bilhão, né, de pessoas já sofrem muito com a escassez de água do ponto de vista financeiro. Aí vamos ver, isso vai se refletir em quê nas pessoas, né? Vamos falar agora disso. Reflete em que na minha vida? Se reflete em que na vida das pessoas que sofrem com isso, né? Enfim, não tem mais nada aqui falando disso. Vamos falar sobre poluição das águas. O que é que pode poluir as águas? A gente já falou um pouquinho, né? Atividade agropecuária, atividade industrial, efluentes domésticos que a gente joga no lixo, enfim, contribui de certa forma para poluir as águas. E isso contribui também para uma menor disponibilidade de água nas nossas residências, no nosso consumo. Não só na nossa residência, como também para as indústrias, enfim, uma água potável, boa para o consumo. Isso reflete nisso. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é uma instituição, né, que pertence à ONU, interligada ali à ONU, 40% dos seres humanos, quase 3 bilhões de pessoas no mundo, não têm acesso à rede de esgoto ou água encanada e tratada. Ou seja, não tem saneamento básico ali na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, possivelmente. Professora, saneamento básico se refere em quê? Água tratada, chegar água tratada na sua casa, seu esgoto ser tratado, enfim. Quando um esgoto, por exemplo, a água não é tratada, o que é que pode acontecer, professora? As pessoas podem adquirirem muito facilmente doenças que são transmitidas através da água não tratada ou do contato com o esgoto a céu aberto, por exemplo. Eu tenho um exemplo bem básico, né? Se eu mostrasse aqui para vocês agora, o esgoto da minha casa, ele é a céu aberto, né? Eu moro num bairro bem carente da cidade, assim como vários outros, né? Eu acredito que vocês devem morar também, talvez, em bairros carentes da cidade, onde não existe tratamento de esgoto. Caicó não tem ainda um planejamento assim efetivo em relação ao tratamento de esgoto. Então, a gente também tanto vai encontrar em bairros mais pobres quanto em bairros mais ricos. Mas é claro que em bairros mais pobres, você nota que aquilo ali é muito mais visível, o problema é muito mais visível. Porque nos bairros mais ricos, o problema é disfarçado, né? Ele é disfarçado ali. Mas muitas pessoas no mundo inteiro sofrem com a questão do esgoto a céu aberto, do contato com esse esgoto. Isso pode ocasionar como é que eu posso dizer? Na contração, não. Tipo assim, pessoas podem contrair doenças, né, por causa disso, desse contato com o esgoto a céu aberto. Como, por exemplo, aqui cita até algumas doenças, né, que são geradas através da proliferação de micróbios, como, por exemplo, a cólera, febre tifoide, hepatite, poliomielite, diarreia. Tudo isso pode ser desencadeado através do contato com o esgoto ali ou através do contato de uma água não tratada. E o grupo de pessoas que mais sofre com isso, que mais sofre com esses tipos de doenças, são crianças. Afeta muito a água não tratada, o esgoto ali não tratado a céu aberto, afeta muito a mortalidade, o índice de mortalidade infantil em vários países do mundo, principalmente países mais pobres, né, que não têm uma infraestrutura ali necessária para tratar a água e para tratar também os esgotos. Falei tudo, deu para entender direitinho. Vamos fazer, sabe o que agora? Vamos lá para o SFB Plus de vocês. Peguem o livro, vão no SFB Plus, vamos responder as questões do tema 4 para a gente ir para o livro 2. Espero que tenham compreendido. Se não compreender, pode falar, fique à vontade, fazer pergunta. E vamos lá para... Vai emendar a outra, professora? Hã? Vai emendar as duas aulas? Não pode não fazer isso, não. É regra da escola. Vocês têm que dar uma pausa mesmo. Isso seria interessante. Ana Beatriz, livro 1. Oi. Livro 1. Vamos terminar. Tema 4, SFB Plus. Eu acho que as minhas páginas são diferentes de vocês, porque no meu é na 428. Não sei Qual no de tema? vocês. Tema 4. Globalização e meio ambiente. Encontraram? Olha qual é a página. Tema 4, Globalização e Meio Ambiente, livro 1, SFB Plus. 428. 428? Pronto, tá ótimo. Então é o mesmo. Acho que é no livro do 8º ano, que não é o mesmo. Então vamos lá, todo mundo já tá com o livro? E um lapisinho para marcar? Digam aí um ok. Ok. Tá? Tem mais alguém que tá? Sim. Ok, pronto, então vamos lá. Número 1. A água em nosso planeta pode ser vista como uma importante via de passagem e de oportunidades comerciais.
Sim. Como também um bem super precioso quando colocamos a palavra potável depois dela, que é aquela água própria para o nosso consumo, né? A respeito da carência de água potável no mundo, analise as afirmativas. Me digam qual está correta e qual não está correta, certo? Número 1, primeira afirmativa. Estresse hídrico é o termo utilizado para definir a carência de água potável em algum lugar onde se necessita desse recurso de água. Certo ou errado? Não. Por que tá errado? Não é carência de água, o estresse hídrico? Acho que você está confundindo com a escassez econômica. Porque a escassez econômica é quando tem água, mas não tem infraestrutura. Viu, Diógenes? Acho que você confundiu. O estresse hídrico realmente é esse aqui. É quando existe a carência de água potável para o consumo. Número 1 tá certo. Número 2. Entre os fatores que agravam a carência de água potável, fatores que agravam a carência de água potável, ou seja, o estresse hídrico, estão os agrotóxicos, que ao se infiltrarem no solo, eu nem falei de infiltramento, né? Mas pode infiltrar também, né? Quando a água da chuva chega no solo, aqueles recursos ali, aquele material químico, ele infiltra no solo e acaba contribuindo para poluição da água subterrânea, né? Poluição ali do solo, acaba contribuindo para isso. Então, ó, 2. Entre os fatores que agravam a carência de água potável estão os agrotóxicos, verdade, que ao infiltrarem no solo atingem os lençóis freáticos. Ou seja, lençol freático é a água subterrânea mais próxima da superfície. Verdade? Sim. Sim. Número 2 correto. Número 1 correto, número 2 correto. Número 3. Estima-se que no futuro os conflitos em torno das reservas de água potável vão se apaziguar. Vocês sabem o que é se apaziguar? Se acabar. Então, ó, estima-se que no futuro os conflitos em torno das reservas de água potável vão se apaziguar por haver uma previsão de abundância do recurso no futuro, de água no futuro.